a gente prossegue com as instalações hidráulicas na nossa edificação de CLT. E tem uma diferença do que a gente comentou até agora, das instalações elétricas embutidas para as instalações hidráulicas, porque nesse caso a gente não pode embutir as instalações nos nossos painéis de CLT ou nas nossas lajes. Isso porque as instalações hidráulicas, né, como o próprio nome já diz, elas são instalações que transportam água, né, então elas têm, claro, a gente sempre tem a possibilidade de algum vazamento nas tubulações, isso é algo recorrente até em qualquer tipo de edificação. E para evitar qualquer dano nos painéis, né, como a gente está trabalhando com uma edificação de madeira, que uma das premissas básicas é evitar o contato da madeira com possíveis fontes de umidade. Então, para já proteger essa madeira desde o princípio, desde o projeto, a gente não embute as tubulações hidráulicas nos painéis de CLT. Então, essas tubulações, elas sempre precisam passar em paredes hidráulicas ou shafts, né? A gente, às vezes, chama as paredes hidráulicas também de shafts, ou planejar, né? Correr essas instalações no forro e depois descer elas por meio de shafts. A gente tem alguns artifícios aí para conseguir trabalhar com essas instalações, mas sempre pensando que elas vão passar faceadas ao painel e nunca embutidas nos painéis. Então, esses shafts eles podem ser executados com perfis de drywall, por exemplo. Aqui seria um exemplo de uma parede hidráulica, no caso de um banheiro. Então, eu tenho uma parede de CLT, eu vou instalar perfis de drywall, por exemplo. Poderiam ser drywall, a gente pode trabalhar também com wood frame, aí depende de cada obra especificamente, é um escopo que não é nosso, né? A gente monta toda a estrutura mesmo do CLT e a gente dá orientações para essas fases finais, depois da nossa montagem, e aí depende de cada obra, a forma como eles vão querer prosseguir com esse tipo de instalação. Mas na maioria dos casos, a escolha é por perfis de drywall, que são fixados diretamente no CLT, e nesses perfis eu vou fixar daí o gesso acartonado ou a placa cimentícia, impermeabilização e revestimento. E dentro, né, por dentro desses perfis, a gente vai correr com todas as nossas instalações hidráulicas. Então, tanto a parte de esgoto quanto a parte de abastecimento de água vão correr por essa parede hidráulica, por esse shaft. Aqui no caso um exemplo, se essa edificação fosse térrea, né, por exemplo, como as que eu mostrei, vou até voltar aqui um pouquinho, mas nessa foto a gente consegue ver que na nossa laje de fundação já estavam previstas também as instalações hidráulicas. Aqui no caso, olha só, aqui dá para a gente ver certinho. Aqui era uma parede hidráulica, né, onde já estavam previstas as instalações hidráulicas, e aqui era onde a parede de CLT seria instalada, né? Então, na face da parede de CLT passaram todas essas instalações hidráulicas. Se fosse por exemplo, uma edificação térrea ou uma edificação com uma laje de concreto, eu posso fazer esse tipo de instalação, ou mesmo se a gente está trabalhando com uma laje de CLT. Então, também é possível a gente ter essas tubulações, no caso aqui de um vaso sanitário, correndo, né, atravessando pela minha laje de CLT. Então, isso a gente não considera, né, isso como embutir. Seria embutido se eu fosse, por exemplo, rasgar a minha laje e realmente correr minha tubulação pela laje. Só atravessar a minha laje ou só atravessar a minha parede para passar com essa tubulação, aí não tem nenhum problema. Claro que a gente vai proteger, né, esse rasgo também, vai impermeabilizar toda essa laje, todo esse rasgo. Aí não teria problema a gente cortar aqui a nossa laje, furar a nossa laje para passar essas instalações hidráulicas. Então aqui um detalhezinho só para vocês entenderem, né? Eu tenho aqui a minha parede de CLT, eu vou aqui instalar os meus perfis de drywall direto na minha parede de CLT, e nesses perfis eu vou instalar o gesso acartonado, a placa de cimentício, o aquapanel, depende do projeto, aí depende do uso desse ambiente. E nesse gesso eu vou instalar depois o meu revestimento. Aí do drywall para frente funciona exatamente como uma edificação de steel frame. Então são os mesmos princípios, a forma de impermeabilização, a forma de tratamento das juntas, não tem nada diferente do que já é normal para uma edificação de steel frame ou para paredes de drywall internas. E todas as minhas tubulações, elas vão ser instaladas então na frente do painel, né, faceando no painel, nesses espaços
que são deixados pelos perfis de drywall. O tamanho desses perfis ele vai depender muito do diâmetro das minhas tubulações. Então, se eu tiver tubulações maiores, eu vou, claro, que adotar um perfil maior. Se eu tiver tubulações menores, posso adotar o perfil mínimo, então eu posso adotar perfis de até 48 milímetros, né, que é o mínimo que a gente tem para drywall, para passar tubulações, por exemplo, de água, que tem 25, 30 milímetros de diâmetro. Isso depende muito. É recomendável que sempre tenha uma impermeabilização, né, no painel do CLT, para que também qualquer tipo de vazamento não danifique nossos painéis.